Olá pessoal, dando sequência ao conjunto de vídeos que nós estamos produzindo nesse período de suspensão das aulas presenciais, eu proponho que no vídeo de hoje nós façamos a análise do seguinte assunto: das disposições gerais do CPC no tocante à comunicação dos atos processuais. Embora a compreensão desse assunto interesse a todos, eu lembro que este vídeo está sendo gravado com destinatários específicos, que são os meus alunos do 5º semestre da Faculdade de Direito, período este em que eles iniciam o estudo do direito processual civil. Bem, dito isto, vamos então ao enfrentamento dessa matéria, que, aliás, encontra-se prevista nos artigos 236 e 237 do CPC. E é pela regra contida no artigo 236 caput que nós precisamos começar a compreensão desse assunto. Diz o citado dispositivo legal: os atos processuais serão cumpridos mediante ordem judicial. Portanto, são as ordens emanadas de juízes e tribunais que presidem os processos que os impulsionam marcha adiante, fazendo com que estes processos se desenvolvam segundo o procedimento ou a ritualística prevista na lei de regência. Logo, são comandos, determinações, mandamentos expedidos por juízes e tribunais que fazem com que os processos se desenvolvam marcha adiante, segundo aquela dinâmica que está prevista em lei. Vamos ao exemplo. Vocês bem conhecem a citação do réu, mas não custa recordar o respectivo conceito. A citação é um ato de convocação do requerido para vir participar da relação processual, dando a ele ciência do ajuizamento de determinada ação e proporcionando ou oportunizando a apresentação das defesas previstas em lei. Pois bem, a citação é um ato processual que pressupõe uma ordem judicial para que ela seja cumprida. Em outras palavras, antes da citação, invariavelmente haverá, no processo civil, uma determinação emanada de um juiz ou então do relator de um processo no tribunal para que o requerido seja citado. Vamos ao exemplo. Imagine só que um credor ajuize uma ação de execução por quantia certa contra devedor solvente e que, ao receber a petição inicial, o juiz verifique que ela se encontra em ordem. Ora, aplicando aqui os artigos 827 e 829 do CPC, o juiz despachará, ordenando a citação do réu para que, em 3 dias, pague o montante da dívida exigida no respectivo processo. Logo, é fácil ver que antes da citação haverá, invariavelmente, um comando judicial determinando-a, tal qual estabelece o artigo 236 do CPC. Legal? Bem, mas pode acontecer, e com frequência acontece, de determinado ato processual precisar ser praticado em outra localidade, diferente daquela em que a autoridade judicial que o preside exerce suas competências. Então, pode ocorrer de determinado ato processual precisar ser praticado fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciária de Justiça Federal. E aí vocês me perguntam: professor, mas como comunicar a prática de um ato processual a ser praticado, realizado em outra localidade, diferente daquela em que a autoridade judicial que o preside exerce suas competências? Ora, para tanto,
existe no artigo 236 a previsão das cartas. Portanto, essas cartas que nós veremos neste vídeo são documentos com os quais uma determinada autoridade jurisdicional solicita a cooperação de outra para que determinado ato do processo seja praticado, executado ou mesmo determinado em outra localidade em que ela não exerce sua competência. Entenderam isso? Bem, mas aí vocês me perguntam, professor, quais são as cartas previstas pelo Código de Processo Civil? Veja, o CPC prevê 4 modalidades de cartas, a saber, primeira, a carta de ordem. Segunda, a carta rogatória. Terceira, a carta precatória. E, finalmente, a quarta é chamada carta arbitral. E esta terá, como veremos, uma pequena particularidade em relação às demais. Mas vamos definir cada uma delas na ordem que eu propus, usando, para tanto, a própria literalidade, isto é, o próprio texto do artigo 237 do Código de 2015. Vamos lá. Vejam o que diz o artigo 237. Será expedida carta. Inciso 1 agora. De ordem. Pelo tribunal, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 236. E se nós formos no artigo 236, veremos que ele estabelece o seguinte. O tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado, se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. Portanto, denomina-se carta judicial o documento com o qual determinado tribunal solicita a cooperação jurídica de um juízo hierarquicamente inferior, mas que está a ele vinculado, para que este pratique, execute determinado ato do processo que se desenvolve na respectiva corte. Entenderam isso? Bem, mas vamos ao exemplo. Imagine só que no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo seja ajuizada uma ação rescisória. Ação esta, tipicamente, de competência de tribunal. Portanto, trata-se de uma ação que não se vê ajuizada em órgão judiciário de primeira instância, isto é, perante juiz singular, monocrático ou unipessoal. E que no decorrer do processo originário da ação rescisória proposta no TJ de São Paulo, o relator necessite da produção de uma prova em Araçatuba. Neste caso, o relator pode solicitar a cooperação jurídica do Juízo de Direito de Araçatuba para que ele produza a respectiva prova. E, documentada esta, o documento que a contém será então anexado aos autos do respectivo processo que se desenvolve perante aquela corte. Entenderam isso? Muito bem. Mas vamos voltar lá no artigo 237 para nós conhecermos uma outra modalidade de carta, agora a chamada carta rogatória. Diz o artigo 237, inciso 2. Vamos lá? Será expedida a carta. Inciso 2. Rogatória. Para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional, relativo ao processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. Portanto, recebe o nome de carta rogatória o documento com o qual uma autoridade jurisdicional brasileira solicita a cooperação jurídica internacional para que um órgão jurisdicional estrangeiro cumpra determinado ato processual que se desenvolve perante a justiça brasileira. Foi claro? Bem, mas não custa nós elucidarmos essa modalidade de carta
com um simples exemplo. Imagine vocês que durante as férias, um argentino vem então ao Brasil e que aqui ele acabe causando um acidente de trânsito, colidindo contra o meu automóvel e produzindo então danos materiais. Ora, nesta hipótese, eu posso ajuizar uma ação de indenização ou de reparação de danos por acidente de veículos, e eu o farei perante a justiça brasileira. Tá? Mas, tendo o argentino residência, domicílio em outro país, para citá-lo, será necessário que o juiz brasileiro faça expedir uma carta rogatória, solicitando a cooperação jurídica internacional ao órgão jurisdicional do país em que estiver residente domiciliado o respectivo réu, no caso, ao juiz argentino. Entenderam isso? Muito bem. Mas vamos avançar mais um pouquinho. Se vocês forem lá no artigo 237, inciso 3, verão então o conceito de carta precatória. E aí nós perceberemos a diferença para as cartas que definimos anteriormente. Diz o artigo 237, inciso 3. Notem lá. Será expedida carta, inciso 3, precatória, para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação jurídica formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Portanto, dá-se o nome de carta precatória a um documento com o qual uma autoridade judiciária brasileira solicita a outra autoridade judiciária brasileira de mesmo nível hierárquico sua cooperação jurídica interna para que cumpra ou determine o cumprimento de certo ato do processo. Entenderam isso? Bem, mas mais uma vez não custa nós elucidarmos as cartas precatórias com um exemplo. Pensa na hipótese de ser ajuizada uma ação de indenização perante o juiz de direito da comarca de Andradina, mas que o réu dessa ação indenizatória esteja residente domiciliado na comarca de Sorocaba. Ora, ao receber a petição inicial da ação de reparação de danos e achando-a em ordem, o juiz a despachará, determinando a citação do réu para comparecer a uma audiência de conciliação ou de mediação, a partir da qual, não havendo acordo, começará então a fluir o prazo de contestação. Perfeito? Mas vejam, essa citação haverá de ser cumprida pelo juiz de direito ou pelo juízo de direito da comarca de Sorocaba. E, para tanto, o juízo de direito de Andradina fará expedir então uma carta precatória. Compreenderam? Vejam, o juízo de direito de Andradina é denominado de juízo deprecante, assim entendido aquele que solicitou a cooperação jurídica de outro órgão judicial, hierarquicamente, do mesmo nível. O juízo de direito de Sorocaba, que recebeu a solicitação, é então denominado juízo deprecado, a quem cumpre a prática ou determinar o cumprimento do ato processual que interessa ao processo em curso em outra localidade. Deu para entender? Muito bem. Mas vamos avançar mais um pouquinho e agora vocês perceberão uma importante diferença. 237, inciso 4, o inciso que define a carta arbitral. Nota, diz o 237, inciso 4, será expedida a carta arbitral para que órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato objeto de pedido de cooperação jurídica, formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem a efetivação de tutela provisória. Vejam, denomina-se carta arbitral o documento com o qual um árbitro ou uma entidade arbitral
solicita a cooperação jurídica a determinada autoridade jurisdicional, ou melhor, a determinado órgão jurisdicional integrante do Poder Judiciário, para que este pratique ou determine o cumprimento de determinado ato que interessa ao procedimento da arbitragem. Vejam, como vocês bem sabem, a função jurisdicional ela é privativa do Estado, que a exerce através dos órgãos do Poder Judiciário, assim os juízes e os tribunais. Ocorre, entretanto, e isso é sabido por todos, mesmo porque vocês certamente já frequentaram a disciplina de Teoria Geral do Processo, que no Brasil é a Lei 9.307, de 1996, que disciplina o Instituto da Arbitragem e possibilita que as partes, mediante um contrato escrito, deleguem a solução de determinado conflito de interesses a um árbitro, a mais árbitros ou mesmo até a uma entidade arbitral. Conflitos esses que, em geral, recaem sobre direitos patrimoniais e disponíveis. Portanto, incumbe ao árbitro, aos árbitros ou à entidade arbitral escolhida de comum acordo pelas partes, a prática de um conjunto de atos que vão formar o respectivo procedimento. Mas notem, o árbitro não tem poder executório de suas decisões. E não tem porque o árbitro é um particular. E como tal, ele não pode empregar a força física para o cumprimento de suas decisões. Afinal, é o Estado que tem o monopólio da força. Daí porque determinados atos, comandados, ordenados ou decididos durante o procedimento da arbitragem, necessitam da cooperação jurídica de autoridade do Poder Judiciário para que sejam cumpridos ou então determinados. E justamente essa comunicação entre o árbitro e a autoridade do Poder Judiciário é que se chama carta arbitral. Vamos a um exemplo? Imagine que no curso de um procedimento arbitral, o árbitro escolhido contratualmente pelas partes defira um pedido de arresto cautelar de bens do requerido que ameaça dissipá-los ou ocultá-los no decorrer do procedimento. Ora, o arresto é uma medida vigorosa que, em geral, envolve o uso da força, porque constritiva de bens pertencentes a determinado sujeito. Sendo o árbitro um particular, ele está impedido de efetivar o arresto, de ele próprio cumprir essa medida e apreender bens de qualquer das partes. Para tanto, após determinar o arresto, o árbitro então fará expedir uma carta arbitral, dirigindo-a ao juiz que tem competência no território em que essa providência deve ser executada. E para a comunicação desse ato processual, o árbitro então lançará a mão da carta arbitral. Entenderam isso? Bem, mas para nós concluirmos a análise dessa matéria, ainda resta o parágrafo único do artigo 237, que prevê uma situação um pouco diferente dessas, mas nem tanto como vocês verão. Vamos ao citado parágrafo? Olhem só o que ele diz. Se o ato relativo ao processo em curso, na Justiça Federal ou em Tribunal Superior, houver de ser praticado em local em que não haja vara da Justiça Federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca. Esse parágrafo único trata, portanto, de uma comunicação, de um lado, entre órgão de justiça federal e de outro, com órgão de justiça estadual. Imagine então que um determinado ato do processo tenha sido determinado por órgão integrante da Justiça Federal, seja ele um juiz, seja ele um tribunal do segundo grau de jurisdição, assim os tribunais regionais federais, ou mesmo um tribunal superior, como é o caso do STJ. Mas que a execução desse ato processual deva ser praticada em uma localidade
em que não existe vara da Justiça Federal, em um local que não seja sede de Justiça Federal. Ora, neste caso, a respectiva carta será enviada da Justiça Federal para a Justiça Estadual, mais propriamente para o juiz de direito daquela comarca em que o ato daquele processo deve ser praticado. Deu para entender? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Aliás, usando aí a minha cidade de origem, né, que todo mundo sabe ser Cafelândia, cidade pela qual tenho um enorme apreço, né, e que pretendo aí visitar nos próximos dias, assim que essa quarentena acabar. Veja, imagine só que o Superior Tribunal de Justiça necessite que seja praticado um ato processual lá na comarca de Cafelândia, onde não existe vara, onde não há sede de Justiça Federal, mas sim uma comarca. Cafelândia é sede de comarca, portanto lá está um fórum e um juiz de direito do Estado. Ora, o STJ então fará expedir a respectiva carta, emanada da Justiça Federal para a Justiça do Estado. Legal? Muito bem. Dito isto, eu encerro então a análise dessa matéria. Não, entretanto, tudo aquilo que ela compreende. Afinal, nós precisamos estudar aí o que é a citação, as várias modalidades dela, as intimações, e dessa maneira completar aí a compreensão desse assunto. Mas isso é tema para um próximo vídeo. Legal? Para que este não fique tão longo, eu encerro por aqui, agradecendo a atenção de vocês, a paciência e a companhia de todos. Aguardem lá, que em alguns minutos eu vou postar o próximo vídeo. Um abração.